E a gente segue falando sobre algo que é muito especial para mim aí, né? Vamos falar sobre uma homenagem. A gente está vendo, infelizmente, esse conflito acontecendo lá na faixa de Gaza, né? Entre Israel lá e a Palestina. Mas não foi sempre assim. Teve uma época que a ONU fez uma força de paz, né? Colocou várias nações lá dentro da faixa de Gaza, que é uma faixa que os caras se matam para ficar lá, mas ela é pequena, tem cerca de 100 quilômetros de extensão, agora está passando por momentos horríveis, mas teve uma força de paz durante boa parte da década de 60, 70 e 80, depois que a ONU saiu, a galera está se matando, infelizmente. E o meu pai participou lá no início dos anos 60 dessa força de paz, cresci ouvindo falar como foi, ficou 1 ano e meio lá no deserto, né, participando dessa força de paz da ONU, era o Canadá, que se não me engano, que fazia lá, coordenava o Exército, e o Exército Brasileiro participou aqui do Rio Grande do Sul, e meu pai estava nessa leva e recebeu uma homenagem na última sexta-feira aqui em Porto Alegre, ali do Exército. Vamos conferir. Porque uma honraria está sendo realizada por aqui para os ex-pracinhas que estiveram presentes representando o Brasil em Suez, no Egito. Honraria que é concedida pelo batalhão que representa os integrantes de Suez. Quem vai contextualizar um pouquinho melhor sobre essa data especial é um dos ex-integrantes, ele que trabalhou no Jornal do Comércio. Muito obrigado pela disponibilidade, senhor Roberto Andrade, pai do nosso apresentador, Cláudio Andrade. Eu queria entender, primeiro, o que representa para o senhor essa honraria e como foi, né? O senhor foi chamado, teve a questão do deslocamento também, que o senhor foi de navio com toda a tropa, chegou lá, e como é que foi o trabalho executado, quais os principais desafios para hoje? Não só hoje, em 88 vocês também tiveram uma honraria, mas sendo concedida mais uma honraria hoje com o senhor, com 84 anos de idade. Realmente foi uma missão de paz que funcionou muito bem por 10 anos, de 57 a 67. E o Brasil, através do chamado Batalhão Suez, compareceu nesses 10 anos com 20 batalhões. O último, inclusive, se viu envolvido na Guerra dos 6 Dias e perdemos um cabo Ilha, morto com um tiro na cabeça. Todos que foram eram voluntários, cabos, soldados, sargentos e oficiais. Nós ficamos lá, no caso do 13º, por 17 meses, e na faixa de Gaza. O chamado Batalhão Suez é porque houve a crise, foi quando nacionalizaram o canal de Suez. Aí, França, Inglaterra, Israel se revoltaram e começou o início de uma guerra. Aí a ONU interveio através do presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, e então criaram o batalhão da Força de Emergência das Nações Unidas, composto pelo Brasil, Dinamarca, Noruega, Iugoslávia, Suécia, Índia e Brasil. Então ficaram lá 10 anos, e em 88, por esse trabalho, se nunca houve problema nenhum. Era cavocado um buraco na areia, chamado de linha de demarcação do armistício. E ali de um lado era Israel, do lado Mediterrâneo, Egito. E nunca houve problema mortal nenhum. Durante 10 anos. Infelizmente, depois que saiu, começaram a ter problemas. Perfeito. Puxando um pouco, claro, o histórico, desde o Império Romano, depois o Império Otomano, pós-Segunda Guerra, os conflitos que o senhor vivenciou nos anos 60. Hoje em dia, continuam esses conflitos. A realidade do Oriente Médio entre Israel e Palestina, por questões principalmente de territórios, mas podemos incluir política, podemos incluir religião, cultura, mas hoje o senhor vendo, acompanhando em todos os noticiários de TV, seja em canais fechados ou televisão aberta, o que o senhor pensa, até mesmo integrantes militares do Brasil ou de outras nações poderiam, de certa forma, intervir? Qual é o posicionamento do senhor sobre esse conflito? Tudo indica que realmente a Força de Emergência das Nações Unidas fez um ótimo trabalho durante 10 anos. Infelizmente, a ONU foi obrigada a retirar a pedido do Egito, que havia convocado, e lá nós temos um problema que vem desde a época dos faraós. Os judeus já ficaram escravos por 400 anos dos faraós. Tem a história de José do Egito, que era um pequeno criado pelas filhas do faraó. Enfim, é um problema, digamos assim, milenar. Infelizmente, está sendo reaceso periodicamente. Agora, novamente, temos atritos na faixa de Gaza, que é um território de cerca de 70 quilômetros de extensão, por no máximo 15 de largura, onde nós ficamos durante, no nosso caso, o 13º. O Brasil teve o 5º contingente, o 13º e o 20º contingente e o último contingente do Brasil. Mas, infelizmente, parece que a raiva, digamos assim, perdoe
a expressão continua passando de século por século. Geração em geração. Mas agora falando, mudando um pouco, né, a questão, eu queria que o senhor fizesse uma homenagem para o seu filho, Cláudio Andrade. A gente até brincou nos bastidores. Depois de encarar a guerra lá, o senhor voltou para casa, mas não teve paz em casa, porque nasceu Cláudio Andrade. E aí, como é que é essa representatividade, esse contato, tendo o filho como jornalista, hoje na Masper TV, já teve em outros veículos de comunicação, e que tem muito orgulho, com toda a certeza do pai que ele tem? Tenho, eu também tenho muito orgulho do meu filho. Eu e minha esposa, Antônia Andrade, mãe do Cláudio, tivemos 4 filhos, 3 homens, e finalmente a milagrosa Rita de Cássia. Então, fiquei feliz, o Cláudio seguiu o mesmo caminho, já trabalhou em várias empresas, inclusive no Jornal do Comércio, e está fazendo um trabalho que eu considero bom. Meus parabéns ao presidente da Masper TV pela iniciativa e que continue sempre se expandindo e ampliando e tendo novos programas como RS em Pauta. Perfeito, eu agradeço o senhor, muito obrigado, senhor Roberto. Vou só pedir para o senhor se afastar um pouquinho aqui para o lado, para o nosso repórter cinematográfico mostrar, porque seguem sendo realizados aqui no contexto, tanto a banda do Exército, os cachorros, enfim, o BPE, o Batalhão de Polícia do Exército, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, no bairro Santa Teresa, e todos os ex-pracinhas de Suez receberam, né, o Nobel de Paz em 1988, como eu contextualizei. O Batalhão Suez integrou a Força de Emergência das Nações Unidas desde a sua criação em 1957 até o seu encerramento em 1967. O Brasil mandou 3 batalhões para a faixa de Gaza, sendo 2 gaúchos em 1959 e, como o caso do seu Roberto, em 1963. Esse conflito, um pequeno cessar-fogos, é o que a gente espera, e eu até faço um questionamento para todo o público que acompanha nesse momento, trazendo a religião de um lado. Será que INRI, que significa, que está na cruz de Jesus Cristo, significa o J, Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus, gostaria que esse conflito armado entre essas duas nações continuasse, envolvendo judeus, cristãos e muçulmanos? Fica o questionamento para vocês. Volto contigo no estúdio. Que bacana. Obrigado, William, pelas palavras aí, né? Obrigado pela matéria. Parabéns ao seu Roberto Brenão Andrade e a todos que participaram dessa Força de Paz da ONU, né, na faixa de Gaza.